Tesla. É um nome que talvez você já tenha ouvido eventualmente. Ela é a maior empresa automotiva do mundo, mesmo que você talvez nunca tenha visto um carro deles na rua. A menos que você mora em Alphaville, mas é de se imaginar. É uma empresa que, em geral, tem um posicionamento de mercado de ser inovadora, ter carros mais caros, e é, em geral, conhecida por ser a pioneira no mercado de carros elétricos. Além disso, ela tem um valor de mercado mais alto das empresas automotivas no mundo inteiro, $1 trilhão. Esse valor é um número mágico. É maior do que o PIB de muitos países. Empresas nesse patamar são gigantescas. Só que tem um probleminha. O faturamento da Tesla é 5 vezes menor do que o faturamento da Toyota. O faturamento da Toyota é 5 vezes maior. Só que a Toyota vale 5 vezes menos. Uma diferença de 25 vezes entre os números e a realidade. Claro, eu tô tirando alguns detalhes contábeis, mas é só para mostrar o quão abismal é essa diferença. E essa diferença de números mostra que essa empresa, que os investidores que estão botando dinheiro nessa empresa, porque esse valor é baseado no dinheiro que os investidores colocam na empresa, que eles não estão valorizando os resultados da tabela contábil, a DRE, e sim algo a mais. Promessas. Promessas de que a Tesla vai mudar como nós vemos o sistema de transporte nos Estados Unidos. Vai fazer com que os táxis sejam automáticos. Vai fazer com que caminhoneiros não precisam mais existir no sentido laboral, porque os caminhões vão se dirigir sozinhos, vão levar os produtos do ponto A para o ponto B. Há uma força de trabalho que seria automatizada e geraria sim uma quantidade de dinheiro incomensurável. Todo mundo ia querer ter um carro automático, todo mundo ia querer não ter que dirigir, ia querer poder dormir ou fazer outra coisa enquanto o carro está dirigindo. A gente passa, o estadunidense passa mais tempo no carro do que o paulista, e o paulista já se desgraça no carro, passa 3 horas por dia no carro. Imagina passar mais que 3 horas por dia no carro. É uma salvação você não ter que dirigir, 3 horas a mais de sono depois, pra você fazer o que quiser no dia. É uma promessa muito grande. O problema é que se promessa pagasse as contas, né? Tava fácil a vida. Promessa não paga as contas de ninguém. O que faz a promessa valer alguma coisa é o lastro que ela tem. É a confiabilidade que ela tem. E as pessoas botam a confiabilidade em um lastro especial na Tesla. Eu imagino que você já tem ideia de quem seja esse lastro. Afinal, ele tá toda vez nas revistas do mundo inteiro. E é claro que eu tô falando do homem mais rico do mundo, o Elon Musk. Para resumir a história, o Elon Musk ele já teve outras empresas, cases de sucesso muito grandes inclusive. Por exemplo, ele tem a maior empresa privada de espaço do mundo, lançou mais satélites do que qualquer país no planeta, mas botando na perspectiva da Tesla, ele foi um dos primeiros investidores da Tesla. Ele investiu diretamente com os fundadores no processo de transformar uma empresa que era antes um protótipo em um negócio. Criou todo o plano de negócio que fez a Tesla ter sucesso, etc. Só que tem uma coisa que muitas vezes sai da mídia, em geral, de que ele simplesmente tentou apagar os fundadores da história. Na verdade, ele apagou os verdadeiros fundadores da empresa da mídia. Ele não é fundador. Ele não é fundador porque ele não começou a empresa do zero. Ele é um dos investidores que comprou parte da empresa e foi tomando poder na empresa e tentou começar e conseguiu apagar os fundadores originais da empresa da história e tomar para si todo o crédito e todo o poder imaginativo da empresa. Para ele usar a imagem dele para pivotar mais o negócio. E se juntou com os investidores que tem lá para tomar o poder de CEO da empresa e gerir os projetos da Tesla. Né? Isso é apenas uma imagem dos vários momentos em que esse cara se mostra um psicopata, ou pelo menos um cara que não liga para as outras pessoas, extremamente megalomaníaco e ganancioso. Ele é obcecado com o trabalho, obcecado com os resultados. Mas se você for ver essa biografia aqui, que inclusive é autorizada por ele, foi feita pelo Walter Isaacson, que fez biografia até de presidente dos Estados Unidos, fez biografia do Steve Jobs também, que é um cara que valoriza muito os pontos bons do Elon Musk. Dá pra ver esse lado podre desse cara. O Elon Musk, ele sempre faz promessas grandiosas que nem sempre pode cumprir. Isso é um histórico que ele tem.
Segundo ele, a gente já ia estar em Marte umas 5, 6, 7 vezes, que ele já prometeu isso pela empresa de viagem espacial dele e nunca conseguiu cumprir. Segundo ele, segundo as datas que ele já falou, a gente já teria carros automáticos por todo canto dos Estados Unidos. Ele sempre está há 2 anos de conseguir a renovação absoluta e a super invenção que vai tornar o mundo local completamente diferente. Como é que você acredita num negócio desse, né? Às vezes ele acerta. Às vezes ele consegue fazer uma grande inovação que, de fato, muda o jogo. Só que ele promete tanto, e tanto, que você começa a se questionar até onde ele acredita nas próprias palavras. O que motiva esse carinha aqui a prometer tanta coisa? E aí que tá o segredo. Nas empresas que ele participa, ele ganha dinheiro com stock options, com a valorização das ações da empresa. Quando a ação vai para cima, quando as pessoas estão valorizando mais a empresa, ele ganha mais dinheiro. Ou seja, a cada vez que alguém bota um dinheiro para investir, para comprar um pedaço daquela empresa, ele ganha um pouquinho. Ou seja, se você quiser investir numa empresa dele, você está fazendo uma doação para o bolso do homem mais rico do mundo. Ok? Recentemente, a Tesla teve um boom por causa da relação próxima dele com o Donald Trump. Porque aí ele conseguiria passar legislações que poderiam, na teoria, favorecer a Tesla, então a empresa subiu muito recentemente. Esse foi um dos motivos da sua ascensão. Mesmo considerando isso, há muitos empecilhos práticos. E um dos empecilhos é a própria gestão do Elon Musk. Como Elon Musk é um cara muito centrado em si e ele tenta tomar a empresa para ser ao redor dele, ao redor das promessas dele, ele às vezes acaba por ignorar parâmetros práticos necessários. Quando você está em um mercado como o mercado de viagem espacial, que era muito regulado e não tinha tanta iniciativa, e você precisava desafiar as leis normais, ele conseguiu inovar bastante e mudar bastante da engenharia espacial e inovar pra caramba. Mas no mercado automotivo, você tem que pensar na prática e na segurança dos usuários. Você tem que pensar na segurança de quem está dirigindo o carro. E ele não liga para isso. Ele liga para o produto que ele está imaginando. Por exemplo, um exemplo bem claro disso é o Cybertruck. É o carro, um dos carros mais perigosos já inventados pelo ser humano. Acabou de lançar pela Tesla. Outro problema. Como ele é centrado, ele não aceita a opinião de outras pessoas. E as pessoas, elas são incentivadas a não dar a opinião delas, porque quando alguém comete um erro na organização dele, essa pessoa é punida severamente. Ela é humilhada em público. Ela é... assim, é feita a chacota da pessoa e tirada da empresa. E isso acontece em casos práticos. E mesmo se o Elon Musk errar, ele vai apontar o dedo pra alguém, pra botar a culpa e dizer que a culpa foi dessa pessoa, porque ele é perfeito e não comete erro nenhum. Isso tá nesse livro. Então esse cara é uma pessoa instável e perigosa. Além disso, ele fez a Tesla ficar atrás em tecnologia de empresas como a BYD, por causa que ele, por exemplo, atrasou em anos o desenvolvimento da direção automática, porque ele não aceita de jeito nenhum usar algo além das câmeras. Ele acha que usar um sensor é desnecessário no carro, que vai ser uma adição não necessária em tecnologia e segurança para você ter uma direção automática eficiente. Então, o carro só teria as câmeras para visualizar e com um modelo de IA, ver se tinha algum obstáculo, se tem algum problema, etc. E criar esse mapa visual dos espaços nos Estados Unidos. Além de conseguir detectar esse tipo de problema. Só que aí, isso claro que gera, segundo a opinião dos engenheiros que trabalhavam na Tesla, um problema. Isso torna um negócio mais ineficiente, menos seguro. Só que ele não se importou. E não se importa com a opinião dos especialistas da área. Como se a opinião de engenheiro dele de uma outra área é a mais importante. Lembrando que ele nem engenheiro de direito mas ele tem muitos conhecimentos de engenharia, então eu posso dar esses pontos para ele. Enfim, o que a gente tira de tudo isso? Talvez a gente esteja vendo uma promessa autocumprida. Porque, em parte, essas promessas que não se cumprem e fazem as ações subirem, fazem também com que a empresa tenha mais recursos. Quando a ação sobe, a empresa pode vender algumas ações e ganhar muito dinheiro. A empresa ganha uma série de benefícios de crédito, etc., quando a ação tá em pé. Então, essa supervalorização da ação, ela também acaba dá uma vantagem estratégica muito grande para a empresa. Mas também pode ser um dos principais motivos é que ele quer ganhar muito dinheiro pro bolso dele. Que é o que acontece, ele ganha muito dinheiro pro bolso dele assim. Mas também tem os problemas centrados da imagem dele. E as promessas que a Tesla faz não são nada confiáveis. Então, a conclusão é que talvez a gente esteja vendo uma bolha especulativa que está num pico considerável e que muito possivelmente pode cair ainda mais, como já caiu bastante recentemente. Vai cair ainda mais.
Na verdade, talvez ela suba, né? Talvez ela suba se essas promessas se tornarem verdade, ou se os caras de Wall Street continuarem acreditando, e continuarem acreditando, e continuarem botando dinheiro, e continuarem botando dinheiro. Se os caras estão investindo ali, muitos deles são mais inteligentes que eu, né? Talvez eles saibam de algo que eu não sei. Ou eles estejam apostando mesmo. De toda forma, eu acho que é um pouco de loucura. Eu acho. Enfim, o provável é que talvez essas coisas não se cumpram do jeito que imagino. A minha opinião é que esse cara é um pouco superestimado, porque eu estudo numa faculdade de administração e toda hora esse cara é tratado como se fosse um deus, um super maqueteiro, a entidade, o anjo, o supremo, o gostoso. E honestamente, pra mim esse cara é um maluco. Essa é a minha opinião. Se vocês quiserem eu posso dar uma aprofundada sobre a história do Elon Musk, ou sobre como ele geriu a SpaceX ou a própria Tesla, pra fora desses termos financeiros. E é isso. Até o próximo vídeo. Até amanhã.